Em fevereiro, o Flamengo vai fazer o Mundial. Ao que tudo indica, pode ir para o Marrocos. A gente falou tanto do Marrocos. Então ele pode ir do céu ao inferno em 2 meses. A pegar o time agora, chegar em fevereiro, ser campeão do mundo em cima do Real Madrid. Entendeu? Olha já o que acontece com ele, o impacto que seria isso. Aqui, o Gabigol talvez seja o segundo maior jogador da história do clube. Se não é o melhor, é o maior, talvez. Gol de virada contra o River Libertadores. Gol decisivo aqui, ali, conquista de títulos. Então, ele tem um pacote para ser administrado com o melhor elenco disparado da América do Sul, que é um pacote que, se ele conseguir administrar bem, o time vai jogar muito mais do que jogou na última temporada. Se ele não conseguir administrar bem, vamos esperar para ver o que acontece. Para ser bem rápido e direto, o Flamengo contratou um excelente treinador. E um excelente treinador que tem estrangeiro, mas que tem já conhecimento do futebol brasileiro de uma temporada praticamente trabalhada. E conhece muito do Flamengo. É uma vantagem enorme. Então, choque de isso realidade. é muito, lembra quando o Corinthians ele perdeu do importante. Flamengo? Ele veio na coletiva de forma muito sincera e disse: choque de realidade. Deixar muito claro que a gente está dizendo e discutindo aqui a respeito do Vitor Pereira é essa rusga que ficou com a direção, torcida do Corinthians, e não tem nada a ver com o time do Flamengo. Nada a ver com o time Gente, do ele deixou o Corinthians e o Flamengo falou, vamos ver se é isso aí. O Gil disse vem que cá. o Flamengo contratou um baita técnico. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, mais um vídeo top aqui do canal. Comentaristas da ESPN elogiam bastante Vitor Pereira. O Flamengo fez uma baita contratação. Vitor Pereira é um excelente técnico. Separei aqui para vocês então, galera, um trechinho do Linha de Passe, um programa top que eu gosto bastante, o melhor programa de mesa redonda esportivo do Brasil. Então já quero convidar você que é novo aqui no canal, se você é flamenguista, inscreva-se, deixa aquele like, faça o seu comentário para ajudar o nosso vídeo e compartilhe se puder, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos. ESPN Grupo Disney. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Olá pessoal, estamos de volta com Linha de Passe aqui na ESPN. Vamos abrir esse bloco aqui para falar agora do Brasil, né, do futebol brasileiro, mas ainda envolvendo aí um técnico internacional, é do Mengão. Tá aí o anúncio, o rubro-negro, o Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Então, quando diz que tem um acordo, imagino que o contrato ainda não esteja assinado. Mas o anúncio aí do Flamengo, Vitor Pereira é o novo técnico do Mengão. O Paulo Calçade, com o elenco que tem o Flamengo, sua expectativa para a chegada do Vitor Pereira? Bom, a expectativa dele é maior do que todos, né? Porque ele saiu, ele conhece o futebol brasileiro já, viu as dificuldades, viu que tem um clube que tem poucas dificuldades e esse clube é o Flamengo. No outro clube com uma quantidade pequena de dificuldades, tem treinador português já, que é o Palmeiras. Então ele olhou e falou, nossa, esse convite aí, até a sogra Sara, com esse convite. Quando explicar para ela, ela vai ficar boa. Começa a se aquecer para jogar. Então, é que ele usou algo que assim, ficou feio. Eu acho que isso aí serve de exemplo para todo mundo, todos nós. Assim, em algum momento da vida a gente fala uma coisa para não falar. E aí você se ferra. Ele se ferrou, porque ele estava cheio de problemas e quando é um problema de familiar e tão próximo e de saúde, você não fala nada. Você vai falar o que para ele? Faça o que você tiver na sua consciência. É que em 10 dias
mudou tudo. Aí você falou, poxa, era uma mentira. Poderia ter falado pro Corinthians, acho que não vai rolar, vocês não têm capacidade de investimento, eu vou ficar aqui sofrendo no ano que vem. O jogador talvez de maior qualidade, se tem o Yuri Alberto hoje, mas de maior qualidade na organização do time, já tem uma idade avançada, consegue fazer 3 partidas no mês, 4 no máximo, Alçade, não joga 90 minutos. Eu não quero ficar, já era a explicação. Então assim, olha, não vou ficar. E, desculpa, mas acho que eu consegui contribuir, mas eu não quero continuar no projeto e tal. E aí ficou um negócio assim muito chato para ele. Não sei se ele está preocupado com isso também, né? Estou preocupado. Talvez faça assim, gente, isso aqui é do futebol. Um dia você dá uma rasteira, outro dia você toma outra e está tudo bem. Se ele achar que está tudo bem, está tudo bem. Agora, ficou um ambiente, todo aquele carinho, aquela paixão do torcedor, aquela coisa na torcida. A torcida no Corinthians. Agora é o seguinte, ele tem compromissos pesadíssimos. Quando ele chegou no Corinthians, ele chegou na reta final do Campeonato Paulista, cheio de clássico, muito jogo fora de casa, jogo na altitude, e levou muita pancada ali no começo. Corinthians e Palmeiras, não entende clássico, botou time reserva e tal. Em fevereiro, o Flamengo vai fazer o Mundial. Ao que tudo indica, pode ir para o Marrocos. A gente falou tanto do Marrocos, e eu vou lembrar, quando o Galo jogou o Mundial, o Raja Casablanca, jogando em casa, foi muito forte. Então ele pode ir do céu ao inferno em 2 meses. A pegar o time agora, chegar em fevereiro, ser campeão do mundo em cima do Real Madrid, entendeu? Olha já o que acontece com ele, o impacto que seria isso. Pode perder do Raja Casablanca, se for mesmo no Marrocos, com aquela torcida maluca lá, como ganhou do Galo, pode ganhar do Flamengo. E aí ele vai ser questionado também. Poxa, contratamos o Vitor Pereira para isso? Fora isso, ele tem uma Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, pela rivalidade nacional. É um jogo que, se ele perder o título, já tem cobrança, a gente sabe como é que funciona aqui. Ele tem um calendário puxadíssimo, o Flamengo ainda tem Recopa, né? Aliás, estavam tentando aparentemente levar a Supercopa do Brasil para o país em que vai ser realizado o Mundial. O Palmeiras não quis. Protestou imediatamente. Exatamente. Então, eu estou falando aqui, a curto prazo, a quantidade de decisões, cascas de banana que ele tem, que ele pode escorregar. A maior de todas, o Mundial. Então, que o Vitor Pereira, né, imagino, né, tá pronto para esses desafios, mas ele vai ser cobrado. Bom, eu vou primeiro falar da parte fora do campo. Okay. Acho que eu quero esperar a entrevista dele para entender, porque ele vai ser obviamente questionado sobre a questão familiar, para que a gente entenda o que aconteceu. Porque é tão estranho isso, né? Tão sem nexo ou equivocado, se realmente ele usou isso apenas como uma desculpa para não assinar com outro clube, até porque o Duílio também acreditou, o Duílio deu entrevista, ou seja, ele vendeu essa história não só nos microfones, mas também para todo o Corinthians, que o tratou muito bem, por sinal, que eu quero esperar para ouvir a entrevista para saber o que aconteceu. Se por acaso o problema familiar acabou, se não acabou, o que aconteceu, porque eu não sei, eu quero esperar. Tá? Porque eu não consigo achar encaixe. Eu acho que se alguém quer arrumar uma desculpa, consegue arrumar uma desculpa melhor do que essa, ou pelo menos não tão pesada como essa. De repente ele continua tendo esse problema, né? Então, eu vou querer esperar ele falar. Dentro de campo, eu acho que o Flamengo traz um treinador que faz o tipo de jogo que os seus jogadores gostam, mas eu não sei se os jogadores vão gostar do treinador. Vou explicar o porquê. Acho que o Flamengo traz um cara que conhece bastante futebol. Disse isso durante a campanha inteira do Flamengo, desde o mata-mata teve o Flamengo como desde o jogo com o Tolima, com o Dorival chega como favorito para ganhar a Libertadores em todos os jogos e acho que ganhou merecidamente. Só que o Flamengo nunca jogou, depois da partida contra o Tolima e do jogo contra o Atlético, ali foram os jogos especiais, né? Nunca mais jogou no mesmo nível que pode. O Flamengo não é para sofrer com o elenco que tem como sofreu na final da Copa do Brasil, não é para ter um jogo difícil como teve contra o Atlético Paranaense, com o elenco que tem, enquanto teve um jogador a mais. Isso tem a ver com o ajuste que o Dorival fez, que fez o time andar, que o treinador não tinha como mudar mais e com o qual ele seguiu até o final da temporada e que precisa ser modificado para a próxima temporada. O que é modificar? É montar um time que tenha, por exemplo, uma recomposição com pelo menos 4 jogadores no meio-campo. Quando você fala isso, você já olha, opa, tem Arrascaeta, tem Pedro, tem Gabigol. Vai ter que mexer com peças, vai ter que usar mais Everton Cebolinha, se Everton Cebolinha jogar bem. A gente espera que o Vidal jogue um pouco mais. Lembra que ele falou do Flamengo, do Lozano? Lados do campo.
Lados do campo. do Losango, que ele... Exatamente. se- Ele viu imagina- por ali tinha espaço. Se ele chegar e mexer nisso. Então, ele vai ter que mexer nisso. Eu não sei como os jogadores vão aceitar, porque ele pode usar o esquema que o Dorival usava também. Mas ele não pode fazer a temporada inteira com aquele sistema de jogo, porque ele tem um elenco que oferece muito mais. Então, eu não sei como os jogadores do Flamengo vão receber essas O Bruno mudanças. Henrique tá voltando. Vão ver que nível volta, também bem lembrado. Então, como os jogadores do Flamengo vão receber essas alterações quando ele quiser fazê-las? Como vai ser isso? Então, essa é a grande dúvida, até porque o elenco do Flamengo é um elenco de jogadores muito vencedores, alguns são sagrados. Quando a gente fala de tamanho de jogadores, já falei isso aqui, o Gabigol talvez seja o segundo maior jogador da história do clube, se não é o melhor, é o maior talvez, gol de virada contra o River Libertadores, gol decisivo aqui, ali, conquista de títulos. Então, ele tem um pacote para ser administrado com o melhor elenco disparado da América do Sul, que é um pacote que, se ele conseguir administrar bem, o time vai jogar muito mais do que jogou na última temporada. Se ele não conseguir administrar bem, vamos esperar para ver o que acontece. As coletivas dele mostrou bastante, né? Do que diz respeito à negociação, né? Ele não é de muita negociação, né? Mas você entender onde ele está pisando, né? Ele é um técnico com ideias muito claras. Eu acho assim, para resumir, até porque acho que não vou entrar em questões táticas ainda, vamos esperar, né? Mas assim, em relação à postura, eu entendo o Birner, mas é que o Birner me lembra o Cândido Canavò, que era um jornalista muito famoso na Itália, já que a gente está falando, que escreveu uma vez sobre Massimo Moratti o seguinte: ele é um mestre na arte de compreender e justificar os erros alheios. Eu acho muito difícil que o Vitor Pereira consiga trazer uma explicação, porque ainda que a explicação seja minha sogra está curada. Quer dizer, se havia essa possibilidade, evidentemente ele poderia esperar para tomar essa decisão e tudo mais. Então, eu acho que essa questão da maneira como ele saiu do Corinthians, e isso não tem relação nenhuma com o Flamengo especificamente, tem a ver com o Vitor Pereira, com o que se está falando dele, né, com a imagem que ele deixou para muita gente. Com isso daí ele vai ter que conviver. E, evidentemente, isso vai ser lembrado muito no início da trajetória dele pelo Flamengo. Depois de 2 meses, né, nem isso talvez, isso aí já ficou para trás, quer dizer, já vão ter esquecido. Claro, a torcida do Corinthians não vai esquecer e toda vez que houver um Corinthians e Flamengo, esse episódio virá à tona, a justificativa virá à tona e tudo mais. Mas imagino que no momento que ele toma a decisão de ficar no Flamengo, tendo falado o que ele falou, porque ele falou, né? Isso é bom esclarecer. Ele só falou, inclusive, para a ESPN, para a Lili Nascimento. Foi o único momento em que ele verbalizou a questão da sogra, né? Que ele deixou claro que era esse, de fato, o problema. Antes dessa entrevista, era sempre um que diz, o outro que diz. Tudo familiar, se dizia, só isso, né? Não especificava nada assim. Né? Isso, exato. Mas aí ele especificou. Então, ele chegou a falar sobre isso. E acho que ele vai ter que lidar com essa questão no começo da trajetória dele. É normal. Depois isso vai passar. E isso passando, eu acho só o seguinte, para ser bem rápido e direto, o Flamengo contratou um excelente treinador. E um excelente treinador que tem estrangeiro, mas que tem já conhecimento do futebol brasileiro de uma temporada praticamente trabalhada. E conhece aqui, muito que é uma do vantagem Flamengo. Enorme. Então, Choque de isso realidade. Lembra quando o Corinthians ele perdeu do importante. Flamengo e ele veio na coletiva de forma muito sincera e disse: choque de realidade. Talvez aí ele já tenha olhado para o Flamengo e percebido que, olha, a diferença é gritante, por mais que a história mostre o tamanho de Corinthians e Flamengo, mas hoje, na cabeça dele é muito claro, né? Um é muito superior ao outro. E ele gosta de um tipo de futebol que a torcida do Flamengo adora e que os jogadores têm condições de executar. Não sei exatamente por quanto tempo, até porque o elenco do Flamengo vai ficando um pouco mais envelhecido, né? Mas ele tem muita opção para mudança de jogador no meio da partida, mudança de sistema. Então, Dá para fazer o que ele quer e se cansar mudar, né, Birner? aquilo que ele falou... Mas mesmo assim, se o Liverpool chamar, ele vai, né? Isso, perfeito. Se o Liverpool chamar, ele vai também, né? Ah, com certeza. Qualquer um daqui vai, acho. Mas assim, ele... Mas o Liverpool não vai chamar, isso é boa notícia. Agora, Flamengo. no geral, ele também não está muito distante do jeito que as coisas funcionam aqui no futebol brasileiro. Sim, você toma uma rasteira do clube, um dia você dá rasteira, outro dia você toma. Professor? Ele podia simplesmente ter falado, não vou renovar. Gente, não vou renovar. Sem ter citado essa nas condições que vocês me É um direito oferecem, profissional. eu vou me desgastar. Então eu prefiro sair. Pronto. E deixar muito claro que a gente está dizendo e discutindo aqui a respeito do Vitor Pereira é essa rusga que ficou com a direção
torcida do Corinthians e não tem nada a ver com o time do Flamengo. Nada a ver com o time Gente, do Flamengo. ele deixou o Corinthians e o Flamengo falou, vamos ver se é isso aí. O Jean vem disse cá. que o Flamengo contratou um baita técnico. Não, Discutir se o Um Flamengo não baita deveria ter ficado técnico. com o Dorival ou trocado de técnico. São dois nessa lados. discussão. São dois lados. Sim. Ele Não tem estava, nada a ver com isso. pelo visto, seguinte, não sei, né, pelo visto o Flamengo fez a consulta depois que falou, não vou ficar no Corinthians. E ele topou. Quer que eu dê um exemplo, professor Calçado? Lembra quando o Ronaldo estava no Brasil, treinando no Flamengo, aquela possibilidade de voltar para a Gávea? O Corinthians estava financeiramente melhor, mais estruturado. O Corinthians fez uma Foi pro proposta Corinthians. real e ele topou. Isso, ele foi pro Eu Corinthians. só tem um ponto, assim, só para... Falando Tem do que lutar pelo Corinthians melhor pra si. especificamente agora. O Corinthians aí montou a comissão técnica nova, elegeu o Fernando Lázaro para treinador. Esse Corinthians só não pode explicar a escolha do Lázaro da seguinte forma, que é a pior forma possível, internamente. Vai que dá certo. O Corinthians não é um clube para o vai que dá certo. O Corinthians é um clube para dar tacada certeira. Fernando Lázaro pode se tornar o próximo treinador da seleção. Tem coletiva Eu digo, marcada amanhã? O Corinthians? o presidente ficou Duílio? de se manifestar. É, né? O Corinthians só não pode lidar internamente Se manifestar com esses sobre isso? Bom, precisam... Tá todo Vamos mundo perguntar, querendo né? ouvir, né? O Alguma Corinthians coisa. tem que pagar para ele, né? Ele apresenta amanhã. Tá. O Não, contrato porque, do assim, Corinthians o que não faz com o Vitor é 30 de sentido... dezembro. No que não faz sentido, aí eu acho que assim, claro que isso vai ser perguntado em algum momento e tal, mas Claro. também o Corinthians não tem que se dar o trabalho de marcar uma entrevista coletiva para justificar a frase do Vitor Pereira. Agora, eu acho que assim, o Vitor Pereira é que vai explicar e depois tudo bem. Que na ocasião de uma entrevista coletiva do presidente do Corinthians... Vai ter repercussões. Ele fale sobre isso, é evidente, vai ser perguntado, vai ter que falar, vai ter que responder. Não, mas tem coletiva do Duílio Isso, amanhã. não- né? Eu não estou dizendo que marcada seja por esse um conta tema, da- mas Exato, tem a tá bom. coletiva Não, amanhã. não do sei se ele não disser nada, essa vai ser a primeira pergunta da coletiva. claro. Então, é só isso. Uma coisa curiosa, Vai né? ter que Porque falar, mas- Flamengo e Corinthians disputaram a final da Copa do Copa do Brasil. Brasil. O Corinthians não perdeu no tempo normal nenhum dos dois jogos. E para mim está muito claro, né? A avaliação de muitos torcedores do Flamengo, depois que o Flamengo conquistou o título, nos pênaltis, foi de que o Flamengo ganhou apesar do Dorival. E que o Vitor Pereira foi melhor naquela decisão. E acho que a diretoria do Flamengo pensa dessa forma. É isso aí. Vamos para o intervalo. E aí, galera, gostaram do vídeo? Vídeo top! A imprensa elogiando bastante Vitor Pereira, que é um excelente técnico. O Flamengo fez uma excelente contratação. Vitor Pereira é superior a Dorival Júnior. Só que, tem esse probleminha aí com o Corinthians, né? Até o presidente do Corinthians, o Duílio, marcou entrevista coletiva amanhã, às 11 da manhã. Vou acompanhar tudo que ele falar. Se falar do Flamengo, vou trazer aqui o trecho que ele falar, tá bom? Vamos repercutir a entrevista também do Duílio, presidente do Corinthians, nessa quarta-feira, 11 da manhã. Vou trazer aqui para vocês tudo, tá bom, galera? Quero pedir para você aí que gosta do canal, para você que é flamenguista, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo! Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!